O UFC 294 em Abu Dhabi vai ser uma guerra entre Brasil e Rússia. Algumas semanas atrás, esse card estava completamente deserto, e a única certeza que existia é que Makhachev estaria na luta principal do evento, que vai acontecer em outubro. Como ele é o único campeão muçulmano do UFC, não tem como fazer um evento em Abu Dhabi sem contar com o Makhachev, mas foi difícil achar um adversário para ele. O Charles já tinha falado que precisava de mais tempo de recuperação e o Volkanovski passou por uma cirurgia no cotovelo. Sem outros nomes de peso para desafiar o campeão, Dana White foi obrigado a abrir a maleta dourada e deve ter feito uma proposta irrecusável para o Charlinho, porque ele acabou mudando de ideia e marcou a luta com o russo. Ótimo, pelo menos a luta principal está garantida. Depois começaram os rumores de que o Borrachinha poderia pegar o Chimaev na luta co-principal desse mesmo evento. O checheno até tentou correr e chegou a tentar desafiar o Leon Edwards para não pegar a luta com o brasileiro. No mesmo dia que o Borrachinha ventilou que ia pegar o Chimaev em Abu Dhabi, o checheno foi nas redes sociais para convocar o Leon Edwards para lutar com ele. Ainda bem que não deu certo e o UFC acabou confirmando Borrachinha versus Chimaev para o UFC 294 em Abu Dhabi. Então até agora já temos as duas lutas principais do evento, com brasileiros versus russos. Lembrando que tanto o Daguestão quanto a Chechênia são sim repúblicas da Rússia. Só que acabamos de receber um novo reforço excelente para esse card. De acordo com informações divulgadas por uma página russa, a terceira luta a fazer parte do UFC 294 será Johnny Walker versus Magomed Ankalaev. Para quem não lembra, o Ankalaev acabou ficando numa situação esquisita no UFC depois da sua última luta. Ele tinha sido escalado para disputar o cinturão vago dos meio-pesados contra o Jan Blachowicz em dezembro do ano passado, mas os dois acabaram fazendo uma luta bem morna e conseguiram sair com um empate, uma coisa muito rara no MMA. Depois disso, ele não lutou mais e chegou a falar publicamente que sairia do UFC porque sentiu que foi garfado nessa luta. Isso deve ter irritado bastante o patrão, já que o próprio Blachowicz, que empatou com ele, teria a chance de disputar o cinturão de novo se tivesse passado pelo Poatan, enquanto Ankalaev ficou na geladeira desde dezembro e agora vai ter que pegar o Johnny Walker, que está 5 posições abaixo dele no ranking. Bom, cada um com seus problemas, né? O Johnny Walker não tem nada a ver com isso e pode acabar se dando muito bem com essa disputa. Óbvio que não vai ser nada fácil. Esse russo tem um jogo muito chato, tanto que metade das suas vitórias foram por decisão. A única derrota do Ankalaev até hoje foi pro Paul Craig, aquele mesmo que o Johnny Walker nocauteou ainda no primeiro round. O Walker tem feito lutas cada vez mais inteligentes e se tiver uma boa preparação, eu acho que ele pode sim vencer. Então esse UFC 294 vai ser realmente uma guerra, com 3 brasileiros e 3 russos de cada lado. Acho que em uma análise mais fria não somos favoritos em nenhum desses combates, mas espero muito que a gente saia com 3-0 de Abu Dhabi. A primeira luta do Charles com o Makhachev foi realmente decepcionante, mas acho que todo mundo percebeu a evolução do brasileiro na sua última luta com Beneil Dariush. Charles fez uma luta inteligente, controlou bem demais a distância, se defendeu no chão e mostrou chutes altos poderosos. É claro que as odds favorecem o russo, mas eu tenho certeza que dessa vez o Makhachev vai passar um perrengue gigante para tentar controlar o leão embaçado. E sinceramente acho que se o Charles estiver em um dia inspirado, ele tem condições de estragar a festa dos russos em Abu Dhabi. Já a luta do Borrachinha com o Chimaev é difícil de imaginar como vai ser. Chimaev passou um aperto na trocação contra o Durinho, chegando a ser quase nocauteado algumas vezes. Será que ele vai se sair bem com um oponente maior? E se o Chimaev começar tomando um atraso em pé, com certeza não vai ser tão fácil colocar o Borrachinha para baixo do mesmo jeito que ele colocava os lutadores dos meio-médios. O brasileiro tem um porte físico extremamente aesthetic e faz uma desidratação pesada para bater os 84 quilos. Com certeza ele sobe no octógono com mais de 90 quilos e mesmo se acabar sendo derrubado, o Chimaev não vai conseguir fazer o que quiser com ele no chão. O Borrachinha nunca foi finalizado na carreira. Essa vai ser uma luta dura, mas se o Borrachinha aguentar aquela pressão do Checheno Gourmet no primeiro round e conseguir defender bem as quedas, acho que dá sim pra vencer. Alguém aí já avisa o Verdun pra apostar nos russos, que assim com certeza vamos sair com 3 vitórias. Agora saindo um pouco do UFC 294, a situação da categoria dos meio pesados fica bem interessante para o Brasil. Nos últimos meses, perdemos o Glover Teixeira, que se aposentou, e o Thiago Marreta, que foi para a PFL, e infelizmente acabou sendo pego no antidoping por lá. Agora, o nosso único representante nos meio pesados do UFC era o Johnny Walker, que até o final do ano passado não vinha em uma boa fase. O Johnny Walker chegou a engatar 4 derrotas em 5 lutas, mas de setembro para cá tudo mudou. O brasileiro finalmente se encontrou de novo e chegou na sua terceira vitória seguida. Se passar por esse russo, ele vai direto para o top 2 da divisão e vai ter plenas condições de disputar o cinturão logo em seguida. Além dele, já temos o Poatan na terceira posição do ranking depois de ter vencido o Jan Blachowicz.
Ainda não foi confirmado, mas a informação que temos é que o Poatan vai disputar o cinturão vago dos meio pesados contra o ex-campeão da categoria, o polonês Jiri Prochazka. Esse polonês tem um cartel de dar medo, com 29 vitórias e somente 3 derrotas. Mas olhando pelo casamento de estilos, eu acho que esse é um oponente melhor pro Poatan do que foi o Blachowicz. Prochazka é muito técnico em pé, mas não joga tão bem no chão como o Blachowicz ou o Ankalaev. Então provavelmente os dois vão fazer uma luta de trocação mesmo. Além disso, essa luta vai ter um sabor especial pro Poatan, já que foi o Jiri Prochazka que tirou o cinturão do seu grande amigo Glover Teixeira. Agora, talvez eu esteja sonhando demais, mas imagina se o Poatan consegue vingar o Glover e vence o Jiri Prochazka, virando campeão meio pesado do UFC, e o Johnny Walker também vence o Ankalaev. Aí vamos ter uma disputa de cinturão entre dois brasileiros, em uma divisão que parecia totalmente arrasada pro Brasil alguns meses atrás. No UFC 291, que aconteceu no último sábado, Michel Pereira acabou não conseguindo bater o peso e teve a luta com Stephen Thompson cancelada. Como o Wonderboy cumpriu com seu dever, fez a preparação e bateu o peso, nada mais justo do que receber a bolsa da luta, né? Pois é, mas parece que ele ainda não recebeu nenhum centavo porque a luta não aconteceu. O empresário de Stephen Thompson está conversando com a UFC para tentar algum tipo de compensação por ter batido peso, mesmo que não tenha lutado, já que a culpa disso tudo foi do Michel e não dele. Já o Michel realmente não vai receber nada porque estourou a balança e ainda foi retirado do top 15 dos meio-médios. É uma pena, porque se ele tivesse lutado com Stephen Thompson e vencido, ele ia ser arremessado para a 7ª posição do ranking. Quem vai pegar o Adesanya? Depois de vencer o Robert Whittaker, Dricus du Plessis seria o desafiante mais óbvio para o cinturão do peso médio. Só que depois de ser confrontado pelo Adesanya ainda no octógono, o du Plessis acabou dando para trás e disse que vai precisar se recuperar de algumas lesões antes de voltar a lutar. Essa luta dos dois ainda tem um adicional de emoção por conta do título de quem é o africano de verdade do UFC. Essa discussão entre eles já ficou bem chata e eu acho que o público realmente não se importa muito. Eu, por exemplo, só quero que os dois saiam na mão logo. Como o Dricus vai precisar de recuperação, o UFC tá tentando casar Adesanya versus Sean Strickland pro UFC 293 na Austrália. Agora se inscreve aqui no Fight Zone e deixa um gostei nesse vídeo. A gente tá só começando no YouTube e você pode me ajudar demais. É só se inscrever, clicar no gostei e depois ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Então muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.